que transforma um documentário em movimento. Ideias em legado. Um membro em agente transformador da história. Jerusalém, Quinta-feira Santa, no cenáculo, onde Cristo reuniu seus apóstolos na véspera de sua paixão, um gesto simples se eternizou. Tomando o pão em suas mãos, Jesus o partiu e declarou: "Isto é o meu corpo." Erguendo o cálice com vinho, proclamou: "Este é o cálice do meu sangue." Naquele momento solene, instituiu-se o sacramento da Eucaristia, um mistério que por 2 milênios permanece como o coração pulsante da fé católica. Desde os primeiros séculos, a Igreja professou a fé na presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados, mas foi em Bolsena, no século XIII, que um milagre eucarístico confirmou ao mundo o que a fé já sustentava. De um sangue derramado sobre o altar, brotou uma das maiores solenidades do calendário litúrgico. A festa de Corpus Christi, o corpo de Cristo, ergue-se na história da Igreja como o momento mais solene de celebração pública desse mistério. Procissões suntuosas percorrem as ruas, adornadas com tapetes de flores e ervas aromáticas, enquanto o Santíssimo Sacramento é reverenciado. É a presença real de Cristo entre os homens. Neste episódio, vamos entender como essa festa nasceu, por que ela é tão importante e o que ela ensina à nossa geração tão marcada pelo esquecimento do sagrado. A Eucaristia sempre esteve no coração da Igreja. Desde o cenáculo, quando Jesus, na véspera de sua paixão, tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo", os cristãos souberam que aquele pão já não era mais pão, era Cristo vivo. O mesmo que nasceu da Virgem, sofreu, morreu e ressuscitou. Nos primeiros séculos, os cristãos arriscavam suas vidas para participar da Santa Missa. Celebravam escondidos em casas, catacumbas, fugindo das perseguições, mas certos de que sem a Eucaristia não havia vida verdadeira. Entretanto, conforme o tempo do Cristo histórico foi se distanciando da experiência dos fiéis, começaram a surgir doutrinas que negavam ou relativizavam a presença real de Cristo na Eucaristia. Teólogos como Berengário de Tours espalhavam a ideia de que a Eucaristia seria apenas um símbolo, uma recordação e não o próprio Cristo. Foi nesse contexto que Deus escolheu uma mulher, escondida do mundo, para reacender a luz da verdade. Seu nome era Juliana de Cornillon, uma religiosa agostiniana que vivia em clausura num convento de Liege, na Bélgica do século XIII. Desde muito jovem, Juliana experimentava visões místicas. Em uma delas, ela viu a lua cheia brilhando no céu, mas havia uma mancha escura em sua superfície. Cristo, então, lhe revelou o significado daquela visão. A lua representava a plenitude da vida da Igreja, a Eucaristia, e a mancha era a ausência de uma festa específica dedicada a honrar a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Durante 20 anos, ela guardou esse segredo. Enquanto a fé da Igreja era sustentada por místicos escondidos em conventos, enquanto a voz de Santa Juliana ganhava força nas dioceses da Bélgica, um sacerdote travava uma batalha silenciosa em seu próprio coração. O nome dele era Pedro de Praga, sacerdote devoto, piedoso, mas profundamente angustiado por uma dúvida. Estaria Jesus realmente presente na hóstia consagrada? Ou seria tudo uma figura, uma memória piedosa? Em 1263, durante uma peregrinação à Cidade Eterna, ele se deteve na cidade italiana de Bolsena,
para celebrar a Santa Missa. E foi ali, no altar de uma capela singela, que Deus lhe respondeu. No momento da consagração, enquanto o sacerdote pronunciava as palavras de Cristo, "Isto é o meu corpo", a hóstia começou a sangrar. Não era uma imagem poética, era sangue real, que escorreu pelos seus dedos, pelo corporal e pelo altar. O padre Pedro ficou atônito e em prantos. A sua dúvida foi dissolvida. Ela foi dissolvida pela própria carne do Cordeiro. O milagre se espalhou rapidamente. A notícia chegou ao Papa Urbano IV, que na época estava na cidade de Orvieto, a poucos quilômetros dali. O Papa, ao ver o corporal manchado com o sangue de Cristo, compreendeu que o céu havia confirmado a mensagem de Juliana de Liege. O tempo da festa havia chegado. Em 11 de agosto de 1264, Urbano IV publicou a bula Transiturus de hoc mundo, instituindo para toda a Igreja a solenidade de Corpus Christi, a ser celebrada na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Naquela bula histórica, ele declarou: "Desejamos que uma vez por ano, em um dia especial, o povo cristão celebre com grande reverência e alegria o memorial deste sacramento inefável, para reparar as injúrias cometidas contra ele e para inflamar os corações no amor de Deus." Ele compreendia que os sacrários do mundo precisavam ser cercados de adoração, doutrina sólida e festa solene. A Eucaristia não poderia permanecer apenas nos altares, precisava ser levada às ruas. Mas para essa festa ter a nobreza que merecia, faltava ainda algo fundamental: a liturgia, os hinos, a poesia da fé. E para isso, o Papa Urbano IV sabia a quem recorrer. Para tornar a nova festa verdadeiramente digna do seu mistério, o Papa Urbano IV buscou não apenas textos, mas orações que cantassem a fé da Igreja. Textos que fossem ao mesmo tempo profundos como a doutrina e belos como o próprio sacramento que celebrava. Foi então que ele confiou essa missão a Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, homem que estudava de joelhos, escrevia diante do sacrário e silenciava sempre ao ouvir a palavra da Igreja. Santo Tomás, obediente e inspirado, compôs alguns dos mais belos hinos da tradição católica. Esses hinos não são apenas expressões artísticas, são verdadeiras aulas de teologia eucarística em forma de poesia e oração. Entre eles, o mais conhecido talvez seja o Pangelingua Gloriosi. Que culmina no canto que ecoa nas adorações de todo o mundo, o Tantum Ergo Sacramentum. Veja a precisão teológica de cada verso. Os sentidos humanos não percebem a presença de Cristo, mas a fé vai além dos olhos e toca o invisível. Cristo está ali, oculto sob as espécies sacramentais. Outro hino é o Laudationem Salvatorem, a sequência solene da Missa de Corpus Christi. Laudationem Salvatorem.
Ela canta com exatidão o dogma da transubstanciação, a presença real de Cristo sob cada uma das espécies, e a comunhão dos fiéis com o próprio Cristo vivo. Eis o pão dos anjos, feito pão dos homens peregrinos, verdadeiro pão dos filhos, que não deve ser lançado aos cães. E há ainda o íntimo, silencioso e adorante, adoro te devote, adoro-te devotamente, ó Deus escondido. Adoro-te devote, latens Deitas, quae suvis figuris perelatitas. Este hino é um diálogo da alma com Cristo oculto no altar. É uma profissão de fé e de amor. Essa é a alma da festa de Corpus Christi. Não uma experiência sensorial, mas um ato de fé, de adoração, de abandono à palavra do próprio Cristo. A procissão de Corpus Christi não é apenas um costume piedoso. Ela é, nas palavras da tradição da Igreja, um ato público de fé, de adoração e de reparação. É a Igreja militante aqui na terra, marchando junto de seu Rei. É o Cristo Eucarístico, presente, real e substancialmente no meio de seu povo, que triunfa sobre as ruas das cidades, como triunfou sobre a morte, saindo do Santo Sepulcro. O Papa Leão XIII, na encíclica Mire Caritatis, dizia: nada há mais salutar, nada mais eficaz para alimentar a piedade do que a Eucaristia, que contém em si o próprio autor da graça. Por isso, devem ser promovidas com todo zelo as festas e procissões públicas em honra deste sacramento adorável. O Catecismo de São Pio X ensina que as procissões são manifestações exteriores da fé cristã, atos de piedade pública que glorificam a Deus, atraem graças e servem de edificação ao próximo. Na procissão de Corpus Christi, esse ensinamento atinge sua plenitude. É Cristo caminhando visivelmente entre o seu povo. É a realeza social de Jesus que se proclama nas ruas diante de todos os fiéis, ou até mesmo dos indiferentes. E é a doutrina da presença real que se encarna nos gestos, nos cantos e no silêncio reverente da multidão. Mas há nela algo ainda mais profundo. A procissão de Corpus Christi repara os ultrajes cometidos contra o Santíssimo Sacramento. Num mundo que banaliza o sagrado, que abandona os altares, que nega ou despreza a presença real de Cristo na Eucaristia, a Igreja se levanta com fé e coragem e restitui a honra devida ao seu Senhor. No Brasil, essa herança floresceu desde os primeiros séculos da colonização. As cidades eram planejadas em torno da Igreja Matriz e as ruas se preparavam com solenidade para a passagem do Rei Eucarístico. As famílias inteiras trabalhavam juntas para confeccionar os tapetes, misturando arte, fé, flores e sacrifício. Tudo para preparar um caminho digno para aquele que é o caminho. O Brasil, de certo modo, liga-se a esta festa de Corpus Christi de um modo muito especial. O milagre de Bolsena ocorreu no altar, abaixo do qual se encontram as relíquias de Santa Cristina. Podemos dizer que as relíquias desta santa mártir foram testemunhas deste grande milagre que deu origem a Corpus Christi. E parte destas relíquias estão no Brasil, partes significativas, ligando assim esta terra de Santa Cruz, que nasceu na celebração de uma Santa Missa, à própria devoção universal à presença real de Cristo no corpo, no sangue
na alma e na divindade que sabemos estar nas espécies eucarísticas. Essas relíquias vieram parar no Brasil no ano de 1927, quando o segundo bispo de Campinas, interior de São Paulo, Dom Francisco de Campos Barreto, em visita ad limina ao Papa Pio XI, solicitou ao Santo Padre que lhe enviasse algumas religiosas para o trabalho pastoral na sua diocese. Como o Papa não conseguiu atendê-lo, já que haviam muitos pedidos de religiosas para tantos lugares do mundo, Pio XI resolveu, de alguma maneira, amparar o bispo de Campinas, mas o fez de uma maneira bastante inusitada. Já que não tinha as religiosas para enviar, enviou como companhia do bispo de Campinas as relíquias de Santa Cristina. Dom Francisco de Campos Barreto depositou estas relíquias de Santa Cristina na parte de baixo do altar da casa-mãe do Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado, um instituto religioso fundado por ele e por Madre Maria Vilac, na cidade de Campinas. Estas relíquias lá permaneceram até o ano de 2010, quando no dia 23 de outubro foram transladadas solenemente para a Basílica do Carmo, no centro da cidade de Campinas, e depositadas logo abaixo do altar do Sagrado Coração de Jesus e estão expostas à veneração pública. Por isso, podemos dizer que um elo liga o Brasil à terra de Santa Cruz, que foi descoberta no dia 22 de abril, mas que nasce de fato do altar, nasce da celebração da Eucaristia no dia 26 de abril de 1500, e que hoje honra Jesus através da sua presença real no Santíssimo Sacramento e anualmente, em tantas cidades, em tantos lugares, faz questão de dar um testemunho público da fé na presença real de Jesus na Eucaristia. A presença destas relíquias no Brasil, de certa forma, confirma aquilo que o Brasil sempre foi desde o início. O Brasil é uma nação eucarística. O Brasil é uma nação mariana. Acima de tudo, a festa de Corpus Christi celebra a fé inabalável da Igreja na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Não é uma metáfora, não é uma lembrança simbólica, não é uma presença espiritual qualquer. É, nas palavras do Concílio de Trento, uma presença verdadeira, real e substancial do próprio Jesus Cristo, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade sob as espécies do pão e do vinho. Por força das palavras da consagração, torna-se presente o verdadeiro corpo de Cristo e o verdadeiro sangue. Mas essa fé não nasceu com o Concílio de Trento. Ela já ressoava nas palavras dos primeiros cristãos. Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João Evangelista, escrevia no século I: a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual sofreu pelos nossos pecados e que o Pai ressuscitou. Santo Ambrósio, no século IV, ensinava que não são as palavras do homem, mas as de Cristo que realizam o milagre. Este pão é pão antes das palavras sacramentais, mas quando se lhe acrescentam as palavras de Cristo, é corpo de Cristo. Santo Tomás de Aquino resume com precisão: Cristo não está neste sacramento como num lugar, mas como num modo substancial. Sob as aparências do pão está todo o Cristo. Essa presença se realiza por um milagre que a Igreja chama de transubstanciação. A substância do pão e do vinho desaparece e em seu lugar está a substância do corpo e do sangue de Cristo, ainda que as aparências permaneçam. Esse milagre invisível se renova em cada Santa Missa por meio do sacerdote que age in persona Christi, em nome e na pessoa de Cristo. A festa de Corpus Christi existe para proclamar essa verdade diante do mundo. A festa de Corpus Christi é uma extensão daquilo que se celebra na Quinta-feira Santa. Durante a chamada reforma religiosa do século XVI, a festa de Corpus Christi foi suprimida nas regiões protestantes. Martinho Lutero chamava a procissão de idolatria vã.
Para ele, a presença real de Cristo nas espécies eucarísticas estava condicionada à fé do fiel, ou seja, se a pessoa acredita, ela mesma coloca Jesus no pão, mas se não crê, ele não estaria ali. Por sua vez, os reformadores calvinistas rejeitaram a presença substancial de Cristo, afirmando que ele se manifesta apenas numa presença espiritual. Atualmente, algumas igrejas luteranas e anglicanas celebram a data sob os nomes como Dia de Ação de Graças pela Sagrada Comunhão, por exemplo. Mas desde os primeiros séculos, os fiéis dobravam os joelhos diante da hóstia consagrada. E os santos? Estes buscaram a adoração eucarística como os sedentos buscam as fontes de água. O Papa Leão XIII escreveu: a Eucaristia é a maior prova do amor de Deus pelos homens, e não há outro culto que mais agrade ao coração de Jesus do que aquele prestado ao seu corpo sacramentado. E o Papa Pio XII, na encíclica Mediator Dei, reafirmou que a adoração eucarística fora da missa não é separação do sacrifício, mas continuação da presença de Cristo entre nós. O Catecismo da Igreja Católica, no seu número 1378, ensina: a Igreja Católica sempre prestou e continua a prestar o culto de adoração ao Santíssimo Sacramento, não só durante a missa, mas também fora dela, conservando cuidadosamente as hóstias consagradas e apresentando-as à solene adoração dos fiéis. Por isso, o Corpus Christi é mais do que uma festa, é um chamado à fé, à reverência e, acima de tudo, à adoração. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo para que este conteúdo possa chegar gratuitamente a mais pessoas. E que essa solenidade desperte em nós o desejo de buscar o invisível, de encontrar o sagrado, de redescobrir que mesmo neste mundo tão ruidoso, o Deus vivo ainda passa por nossas ruas. E como em Emaús, ele caminha ao nosso lado, esperando que os nossos olhos se abram no partir do pão.